do Joaci, né? A escolha de Sofia, motivações dos estudantes da UF na eleição das universidades e da graduação. Joaci, você quer compartilhar já a sua apresentação? Você vai... Oi, Eunice, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Sim, eu posso compartilhar, eu tenho aqui uma apresentação para compartilhar com vocês. Eunice, só você me disse se está tudo ok, tá? Porque eu perco a visão da sala. Tá vendo? Estamos vendo. Perfeito. Bom, tem uma velha frase de um historiador chamado Sérgio Buarque de Holanda, que diz que ele não tem tempo para ser breve, né? Agora, eu vou ter que ter muito tempo para ser breve, porque eu teria muito o que dizer, mas eu tenho que me restringir aos 15 minutos, então eu peço desde já a paciência, desculpa, né, a vocês por ser tão rápido, tão ligeiro nas minhas considerações e demonstrações que eu tenho a trazer para vocês. Então, eu vou muito diretamente ao assunto. Obviamente que agradecendo desde já a oportunidade de apresentar esse trabalho e também a atenção com a qual vocês me honram. Esse trabalho é uma pesquisa que eu venho desenvolvendo desde 2017, que é tentar entender qual o perfil do estudante da UF. E eu repliquei essa pesquisa, eu fiz a primeira vez em 2017, repliquei em 2020 dentro de um edital que a UF estabeleceu, estimulando pesquisas no contexto da Covid, para saber diversos aspectos da situação da universidade. Não é? Então, eu e a Rosane, que é uma professora da Faculdade de Educação, montamos esse projeto que, por meio de um formulário do Google, pergunta aos estudantes vários aspectos da sua vida, vários, socioeconômicos, culturais, enfim, vários aspectos, são 90 perguntas. E eu escolhi apenas uma fração dessa pesquisa, que é para saber por que os alunos escolheram a UF e o curso que estão cursando, e quais são as expectativas desses estudantes em relação tanto à universidade quanto à graduação. É impossível a gente separar essas escolhas da cor da pele, do grau de escolaridade dos pais, da renda da família e de outros tantos aspectos que vão ficar de fora da minha exposição, mas eu escolhi alguns deles que me parece que são muito condicionantes e muito eloquentes para a gente entender por que os alunos escolhem o que escolhem. Essas escolhas subjetivas não quer dizer que elas sejam arbitrárias. O fato de alguém ter nascido com a pele negra faz toda a diferença num país como o Brasil, como eu vou mostrar para vocês numa tabela estarrecedora a qual nós chegamos com a nossa pesquisa. Bom, então eu vou apresentá-la muito rapidamente, dizendo que esse formulário foi aplicado entre agosto e novembro de 2020, portanto está fazendo um ano, né? Nós entrevistamos 1.694 estudantes, e isso atingiu 55,73% dos cursos de graduação presencial em sistema remoto da UF, né? O grau de confiabilidade do ponto de vista estatístico dessa pesquisa é de 95%, a margem de erro é de 2,33%, e 4,17% é o total de alunos que a gente conseguiu atingir em relação aos matriculados nas graduações presenciais da UF. E esses dados, tanto de 2017 como 2020, eles não estão alocados propriamente em um banco, né? Mas quem se interessar, nós disponibilizamos à vontade, é só nos procurar. A gente tem divulgado por meio de artigos e outros meios, né, que no meio acadêmico são muito limitados, né? Por isso mesmo a gente está aproveitando esse honroso espaço que vocês nos concederam, e passo então a mostrar um pouquinho do que foi essa pesquisa. Gente, a primeira coisa, eu posso estar dizendo uma grande obviedade, mas quando você olha nos números, a história é outra. Aliás, Eunice, eu peço a você que, quando estiver faltando 5 minutos, você me dê um aviso, tá? Porque eu encerro. Pode deixar. Encaminho para o final.
Bom, primeira coisa, o corpo estudantil da UF é feminino em quase 70%. A universidade, os estudantes e, portanto, os futuros profissionais das diversas áreas não são mais hegemonicamente masculinos. O percentual de pessoas que se identificam em termos de gênero com o masculino na UF são de 29,2%, porque também tem aqueles que não se identificam com o sexo, né? Há uma diferença entre identidade de gênero e o sexo. E vejam, essa questão não é de só menos importância. Isso cada vez mais vai ser decisivo no ambiente universitário. Então, o primeiro dado que me parece absolutamente consolidado, inclusive, é o fato de que as mulheres são a imensa maioria do corpo discente da UF. Suspeito também que nos demais, se não é maioria, as mulheres serão nesses dois outros segmentos. Uma pesquisa também que me parece inédita, pelo menos no âmbito da UF, é em relação à orientação sexual. O que me chamou a atenção é que 34% dos ou das estudantes da UF não se percebem dentro da heteronormatividade, não se veem como heterossexuais. É um percentual muito alto se comparado com as poucas pesquisas que existem em relação ao universo do conjunto da população brasileira, né? Então, eu acho que isso também precisa ser levado em conta, inclusive em relação às escolhas profissionais que os estudantes fazem, né? Lembrem-se vocês que há profissões que são muito intolerantes em relação a quem se desvia da heteronormatividade. Ainda é assim. O Brasil ainda é um país homofóbico, né? Não preciso dizer por quê, né? Outra coisa, a escolaridade dos pais. A gente começa pela escolaridade da mãe, porque, estatisticamente, a mãe tem uma influência muito grande sobre o letramento do filho. A grande responsável pelo letramento do filho é a mãe, não é o pai, né? Então, nós percebemos que 30,11% das mães têm o ensino médio completo e 23,14% o ensino superior completo. Então, somando as duas, nós temos aí 53% das mães com esse grau de escolaridade entre o ensino médio e o ensino superior, prevalecendo, óbvio, o ensino médio completo. Com os pais, né, os homens, esse percentual se replica, mas num percentual um pouco mais baixo, como vocês podem ver aqui, né? Os homens são 28,63% com o ensino médio completo e com o superior completo são 19,60%. Portanto, a escolaridade dos pais é um pouco menor, é um pouco mais baixa, em média, do que a das mães. Raça ou cor. A UF continua sendo branca. O corpo discente, o conjunto do estudantado ufiano é hegemonicamente branco, mas ele não quer dizer, a maioria é branca, mas não é totalmente branco, né? Os não brancos já são 42,15% da população. Aí nós chegamos num outro dado que também me parece muito decisivo, que é a renda dos estudantes. Gente, eu não entendo como é que a Universidade Pública Brasileira, e particularmente a UF, não toca uma banda anunciando para o planeta inteiro que ela não é um clube privê da classe média. Porque 53,19% dos pais ou responsáveis dos estudantes têm renda total de até 4 salários mínimos, não é de 44, é de até, porque aí tem gente com 1, 2, 3 e 4 salários mínimos. Então são 53,19%. Isso joga por terra qualquer discurso de que a universidade é um clube privê da classe média alta. Faz tempo que não é mais, né? Está aqui o nosso gráfico demonstrando isso. E veja, isso também não é novidade, porque a universidade tem acesso a essas informações. Toda vez que os alunos fazem matrícula, eles dizem qual é a renda, né, estimada. Aí a coisa fica um pouco mais complicada quando você descobre que 58,38% das pessoas que responderam dizem que de 3 a 4 pessoas dependem dessa renda. Ou seja, essa renda ainda é dividida entre 3 ou 4 pessoas. Então, isso complexifica mais ainda a questão da renda, do perfil socioeconômico dos estudantes da UF.
Portanto, nós estamos falando aí, para usar uma terminologia que não é muito correta, né, mas nós estamos falando aí talvez da classe C, talvez seja a predominante na UF, né? A chamada baixa classe média, ou nova classe média, como vocês preferirem. Aí nós fizemos um recorte, um cruzamento, e eu fiz questão, eu só vou ler, gente, porque só a leitura disso aqui já é autoexplicativo. Entre os alunos pardos e pretos, o contingente dos oriundos de família com renda mensal de até dois salários mínimos, a única na qual os pretos e pardos são maioria, é de 57,25%, enquanto os brancos, nessa faixa de renda, perfazem 40,84%. Na faixa predominante, entre alunos ufianos, a de 2 a 4 salários mínimos, os autodeclarados brancos são 58,89%, enquanto os pardos e pretos somam 40,32%. Nas faixas mais altas, a partir de 10 salários mínimos, os brancos oscilam entre 78% e 87%. O tal do racismo estrutural manda lembranças. Então, é estarrecedor esse quadro. Aí tem um detalhe que me pareça muito importante destacar aqui. 62% dos brancos não souberam dizer qual é a renda da família. Eu acho isso é um dado a ser discutido, Veja bem, gente, nós somos só 2 pesquisadores, não somos estatísticos, tem muita coisa a ser explorada ainda em relação ao cruzamento, sobretudo, desses dados. Esses cruzamentos são infinitos, então a antropologia pode fazer, a sociologia pode fazer, a economia pode fazer. O que nós fizemos aqui foi um esboço de cruzamento. Um desses foi cruzar a cor da pele com a renda. E aí vocês veem como é que o racismo estrutural se dá na prática no Brasil, né? Quando você vai para a faixa mais baixa de renda, os negros e pardos são maioria. Quando vocês vão para a mais alta, os brancos são a imensa maioria, esmagadora maioria, né? Vejam, isso não é fortuito. A escolha do curso de graduação tem a ver com a cor da pele. E as cotas sociais e raciais vieram tentar corrigir essa distorção, né? E a gente está apenas no começo. A gente verificou, a gente perguntou para os alunos quem é o chefe da família, o chefe do ponto de vista financeiro, quem é que mantém, né, a família. Obviamente que a maioria são os homens, 43,68%, maioria, mas não chega nem à metade. E a gente descobriu entre aspas, né, porque também isso é um segredo de polichinelo, 35,12% dos lares são chefiados por mulheres. Mas a mais significativa constatação foi que 10,33% dos estudantes da UF são chefes de famílias, né? Bom, nós perguntamos também qual é a ocupação dos pais e mães dos estudantes, né? A gente vê que há uma pulverização, isto é, deixou de ser aquela coisa assim, só filho de alto funcionário da burocracia, só filho de profissional liberal, só filho de fazendeiro, só filho de grande comerciante. Esse perfil de estudante, ele desapareceu, e espero que para sempre. E já faz tempo, viu, gente? Já tem algumas décadas que isso aconteceu. Então, hoje, a maior concentração de ocupação dos pais é a de funcionário público. Obviamente que servidor público é uma coisa muito vaga, né? Porque tem servidor público de todas as categorias, pode ser municipal, estadual, federal, com um grau de escolaridade também muito diversa. Mas o fato é que tem uma pulverização, né? E a gente encontrou um contingente de 11% de pais que são empregados, que são uberizados, né? Que são diaristas, motoristas de aplicativo, 11%, isso é um percentual que me espantou, já é muito alto, né? Isso já está muito configurado, né? Outra constatação é que 53,9% dos e das estudantes da UF exercem alguma forma de atividade remunerada, seja estágio, seja trabalho formal ou informal, ou seja bolsa, né? Você pode estar fazendo bolsa de iniciação científica, alguma forma ou monitoria, né? Então, 53,9% trabalha, de alguma maneira, né? Vejam, é um percentual alto, altíssimo, isso é mais da metade do estudantado. Já sei, finalmente, só para 5 minutos? 5
5 minutos. Então tá, obrigado. Então chegamos ao filé mignon da nossa exposição, que são finalmente os motivos, né? Os dois principais é a qualidade de ensino e a gratuidade. Obviamente que qualidade do ensino e gratuidade não precisa muita explicação, mas qualidade do ensino a gente precisa perguntar, isso talvez numa outra pesquisa, o que as pessoas entendem por qualidade de ensino. Mas seja como for, esses foram os dois principais, disparados, os dois principais motivos para escolher a UF, a universidade. Para escolher o curso, o percentual mais alto é de 63,64%, que é a adequação às aptidões pessoais, que também é vago, né? É um tanto vago. O que é aptidão pessoal? Porque quando a gente ensina, a gente vai fazer esse cruzamento, porque a gente quer ver também qual é a cor da pele predominante em cada curso, que pelo menos os cursos que tiveram um percentual de resposta que nos deem segurança estatística. Os 10 cursos mais... Nós temos uma lista dos 10 cursos que mais responderam. Tem alguns cursos que medicina, por exemplo, tivemos 3 ou 4 estudantes, então a gente não consegue fazer nenhuma projeção estatística para eles, né? Maiores expectativas dos estudantes em relação... O que eles esperam da graduação? 78% disseram que esperam qualificação profissional para o mercado de trabalho. É uma resposta muito pragmática, ou seja, o sujeito quer estar pronto para trabalhar, né? E a outra é a ampliação do universo cultural, erudição e conhecimento. Eu também achei isso muito interessante, porque há uma predisposição para os alunos, entre os alunos, que vai além do pragmatismo da formação profissional. Se a universidade atende ou não essa expectativa, é outra discussão. Mas há também, pelo menos de forma latente, um desejo de ir além de técnicas ou habilidades que se adquire durante a graduação, né? Você pretende cursar outra graduação? Acho também significativo. 54,2% disseram que sim, e numa instituição pública, né? Ou seja, a experiência da universidade está no horizonte, de prorrogação da experiência da universidade, está no horizonte de mais da metade dos estudantes. Essas são as nossas referências. Obviamente que não dá para ler aqui, mas elas estão aqui, se me pedirem é só passar. Eu passo para vocês. E essa é a ficha técnica, né? Quero lembrar que é a Rosane, e eu, que sou professor do Departamento de Ciência da Informação, e os nossos 2 bolsistas, o Jonathan, que é aluno do curso de Filosofia, e o Luiz Cláudio, que é graduando em Estatística. Eu acho que é isso. Deixa eu encerrar aqui a apresentação. Joaci, muito obrigada. Um trabalho extremamente pertinente. Estou vendo aqui que a gente já tem algumas questões, eu também tenho outras para fazer, mas a gente vai deixar para o final, tá? Muito obrigada. Muito obrigado, eu agradeço a todos. O próximo trabalho Laís, você pode colocar novamente a tela? Eu acho que é o meu. Agora eu já fechei aqui. É da Joana? Só confirma para mim se eu é da acredito, Joana mesmo. eu acredito que seja o Sala meu. de aula invertida como metodologia ativa nas aulas de química. É isso aí. Joana, tem a palavra. Você avisa, né, quando estiver faltando os 5 minutos? Você quer que eu avise? Aviso sim, pode deixar. Por favor, eu agradeço. Bom, já está aparecendo aí para vocês os slides? Está aparecendo sim. Obrigada. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Agradeço imensamente pela atenção e pela oportunidade de contar um pouquinho uma experiência, né? É um relato de experiência, apesar de estar na interface ensino, pesquisa e extensão. Hoje eu vou me resguardar esse relato. Bom, eu sou professora do Instituto de Química, também professora do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Natureza e coordenadora do Grupo de Estudos em Cognição e Educação Científica, e eu vou apresentar o meu trabalho hoje, intitulado Sala de Aula Invertida, como metodologia ativa nas aulas de Química, um relato de experiência na interface ensino, pesquisa e extensão. Bom, como todos nós sabemos, né, a pandemia pela Covid-19 impôs às universidades uma série de demandas. Em contrapartida, a universidade, para atender essas demandas, teve que reestruturar uma boa parte
das suas atividades, né, de ensino, pesquisa, extensão e etc. Mas as diretrizes acadêmicas sempre buscaram manter uma qualidade do ensino oferecido na graduação. A principal tomada de decisão da maioria das universidades foi estabelecer um ensino remoto, que é provisório, emergencial, e que não é um ensino à distância, porque o ensino à distância possui pressupostos bem diferentes do ensino remoto, uma vez que existe um currículo muito bem estruturado, atividades baseadas em planejamento instrucional, equipes trabalhando extensivamente para estabelecer esse currículo. No ensino remoto, a gente foi pego de surpresa e todo mundo sabe que a gente está tentando, né, manter a qualidade do ensino. Independentemente do ensino remoto ou ensino à distância, os pressupostos desse ensino ele é totalmente diferente do presencial. Né? Não basta apenas a gente transpor conteúdos, né, para esse ensino remoto. A gente precisa ter um rompimento de paradigmas, principalmente naquilo que se baseia na ideia de que alguns professores ainda têm de que o ensino é baseado apenas na transmissão de conhecimento, aonde, como que milagrosamente, o conhecimento ele flui de quem sabe mais para quem sabe menos, né? No caso, o professor para os alunos. Né? A gente precisa romper com esses paradigmas se a gente quiser trabalhar dentro dessa perspectiva do ensino, onde você tem uma boa parte das atividades de modo assíncrono. É preciso também estabelecer uma nova cultura de estudo e aprendizagem, porque os alunos não estão acostumados com esse ensino que coloca foco nele e em quão ativo ele é nesse processo, e também é preciso espaço para inovação didática, o que muitas vezes não acontece, porque o professor está, na maioria das vezes, sobrecarregado. Então, dentro desse contexto, né, eu como professora de Fundamentos de Química, uma disciplina que ela é oferecida para ingressantes da biologia, vestibulandos, ela tem 60 horas, ela é teórica, e desde o início a gente tomou a decisão de manter as duas turmas com um módulo de 35 alunos cada turma, então no total eu tenho 70 alunos. Né? Então, essa era uma disciplina que já existia no presencial, e aí criou-se um desafio para a adaptação dessa disciplina ao ensino remoto. Então, eu precisei parar para pensar em como que eu ia adaptar uma disciplina com essa perspectiva, com esse caráter, para o ensino remoto. Né? Todo mundo passou por isso, né? Cada um se adaptou da sua forma. E aí a minha ideia é relatar para vocês um pouquinho, né? Reportar algumas decisões tomadas para que não apenas o conteúdo disciplinar fosse garantido, mas também que a gente garantisse uma máxima interação entre mim e os meus alunos, visando a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, uma vez que eu sou da área de ensino de química, propriamente dito. Bom, algumas decisões iniciais que eu tomei, né, baseada numa ideia do planejamento instrucional, é que, então, a partir da ementa, foram selecionados alguns conteúdos disciplinares que eu acreditei serem mais relevantes para a biologia. A partir disso, foram estabelecidos 10 tópicos, e cada tópico foi trabalhado semana a semana, sempre na mesma dinâmica, vamos dizer assim, ou na mesma estrutura, porque aí o aluno ele se sentia mais à vontade, ele já entendia a lógica da disciplina e com isso caminhava muito mais facilmente. Essa era uma hipótese que eu tinha inicialmente, né? Eu adotei, né, no início, eu optei pela metodologia ativa de ensino, que é uma metodologia centrada no aluno, mas que depende do engajamento do aluno nas atividades, principalmente nas atividades assíncronas, que era a maior carga horária. Bom, a abordagem dentro dessa metodologia ativa, eu escolhi a abordagem da sala de aula invertida, que eu vou explicar um pouquinho agora, que depende da mediação do professor, e para isso foi fundamental o uso da ferramenta Google Suite, que foi disponibilizada pela UF, né, que é o Google Classroom, o Google Meet, o Google Agenda, o Google Jamboard, Google Keep e outras ferramentas da Google, além de, por exemplo, o YouTube e algumas mídias sociais. Bom, a sala de aula invertida ela está baseada na taxonomia revisada de Bloom, e eu vou explicar rapidamente o que é isso. O Bloom, né, a taxonomia revisada, que é de 2002 em diante, diz que quando você pensa nos objetivos da sua disciplina ou do seu curso e etc., os alunos eles precisam se envolver em uma série de processos cognitivos. Né? Esses processos eles vão desde o mais simples, que é lembrar, por exemplo,
até o compreender, o aplicar, o analisar, o avaliar e o criar, sucessivamente cada vez mais complexo. Então, lembrar é um processo cognitivo, então lembrar conceitos, fatos, nomes é muito mais simples do que, por exemplo, julgar com base em critérios, que seria o avaliar. Né? Então, alguns verbos que são implicados nesse processo, na verdade, remetem aos processos cognitivos que os nossos alunos precisam fazer ao longo do estudo deles, no caso aqui da minha disciplina. Então, nós temos habilidades de baixa ordem cognitiva até as habilidades que a gente chama de alta ordem cognitiva. Então, a sala de aula invertida, ela está baseada na questão, né, de que no ensino tradicional, em aula, normalmente o professor ele está focado em fazer os alunos lembrarem coisas, compreenderem conceitos básicos e uma meia dúzia de exercício para aplicar esse conteúdo, né? E aí o professor ele dá uma tarefa, uma atividade e fora de sala de aula, de modo vamos dizer assim, sozinho, vamos dizer assim, o aluno precisa se envolver em processos mais complexos, que é o de analisar, avaliar e criar. Né? Na maioria das vezes, analisar e avaliar. Dificilmente a gente pede para o nosso aluno criar alguma coisa, né? Porque isso envolve depois você ter que avaliar esse material que esse aluno está fazendo e tudo mais. Então, a ideia da sala de aula invertida, que é recente, né? A primeira menção à sala de aula invertida de 2007, ela muda exatamente essa dinâmica, né? Então, essa ideia de inverter a aula. E isso foi potencializado pelo uso das tecnologias digitais na informação e comunicação. Então, a ideia é que fora da sala de aula, pelo uso das tecnologias, o aluno ele pode sozinho relembrar conceitos, compreender informações, aplicar esses conceitos. Então, em aula, mediado pelo professor, o aluno vai se engajar em processos de alta ordem cognitiva, né, que envolve, por exemplo, você analisar partes, avaliar cenários, criar materiais, julgar, se envolver no processo de produção e criatividade de um modo geral. Né? Então, essa otimização da ideia da sala de aula invertida é para otimizar o tempo em aula e que os alunos tenham o auxílio do professor em aula nesse processo que é mais difícil. Né? Na maioria das vezes no ensino tradicional, o aluno não consegue dar esse salto. Mas na ideia da sala de aula invertida, não que isso vai resolver todos os problemas, mas isso me parece bem interessante, principalmente quando a gente está no ensino remoto, porque a gente não tem muito tempo com os alunos na parte síncrona, né? Porque o aluno não tem condição de passar horas e horas na frente do computador. Então, a gente reduziu muito os nossos encontros síncronos. Então, eu precisava, de algum jeito, otimizar o meu tempo em sala de aula. Então, por isso que eu escolhi essa abordagem. Bom, de um modo geral, em relação específico à minha disciplina, então, eu abro a minha disciplina sempre, semana a semana, né? Repetidamente, um fórum de discussão, onde o aluno ele relembra conceitos, e aí ele é uma pergunta, então eu também identifico conhecimentos prévios aqui. Num próximo momento, ele assiste videoaulas gravadas, ele tem suporte dos meus slides, eu tenho a minha mesa digitalizadora, que eu vou escrevendo nos slides, então ele tem esses slides, e os livros da biblioteca virtual disponível pela UF, né, disponibilizada pela UF, para ele compreender os conceitos, tudo isso de modo assíncrono. E logo em seguida eu libero uma lista de exercício para ele aplicar uma boa parte desses conceitos que ele acabou de ver nas videoaulas. Com isso, ele se prepara para, então, né, tirar dúvidas com a monitora ou em aula de tirar dúvidas comigo e logo em seguida a aula online, que é síncrona. Então o aluno, de alguma forma, claro, aqueles que se engajaram nesse processo, eles vão para a aula online preparados para as discussões mais complexas que eu faço em aula, que envolve análise, né, na maioria das vezes. O processo de avaliação, então, eles têm que julgar um problema, resolver, na verdade, um problema em grupo, nas provas. Então, depois de 5 conteúdos, eu faço uma prova, depois de mais 5 conteúdos, outra prova. Essa prova, ela é um problema que envolve o contexto da Covid-19 e conceitos de química e biologia. Eu passo o problema com antecedência para os alunos, eles resolvem a prova em grupo, discutem, e num dia eles se reúnem comigo para explicar qual foi o raciocínio que eles utilizaram para resolver o problema e para usar argumentação para sustentar o ponto de vista deles. E aí eu faço uma série de perguntas em relação ao conteúdo disciplinar. E por último, o processo criativo da disciplina está envolvido no projeto final. Ok, 70% da carga horária fica para eles se prepararem para esses momentos síncronos, que remetem a 30% da carga horária. Bom, e aí como é que isso reverbera em termos de articulação, ensino, pesquisa e extensão? Então, na parte de ensino, o que a gente percebe é que nesses últimos 4
semestres letivos, incluindo o período emergencial, só apenas para formandos, que eu também fui professora dessa disciplina, a gente teve 5% de evasão dos alunos, apenas 2% de reprovação, que no caso representa os alunos que abandonaram a disciplina, na verdade, no meio do caminho, que fizeram algumas atividades e depois não apareceram mais, esses reprovaram. O dos alunos que terminaram a disciplina, a gente não teve nenhuma reprovação, mesmo após a verificação suplementar, então eu não tive nenhuma reprovação, e olha que eu sou uma professora considerada meio difícil, vamos dizer assim. A gente tem uma média de 8 a 10% de não entrega de listas de exercício, alguns fóruns, algumas coisas, sempre justificados, os alunos sempre justificam. E não Joana, teve até o momento... 5 minutos. Só para isso. Ok, obrigada. Não teve até o momento nenhum grupo que não tenha entregado o projeto final da disciplina. Então, tudo isso me mostra que essa abordagem parece que está funcionando, ou tem funcionado. Aproveito aqui para deixar até o meu agradecimento à Prograde e à Propi pelo edital de apoio às atividades não presenciais na UF, que me rendeu uma bolsa que eu tive 3 monitoras na disciplina, não ao mesmo tempo, né, mas sim sequencial. Então, eu tive uma monitora, depois outra e depois outra monitora na sequência, que me ajudaram enormemente a fazer tudo isso funcionar. Então, só para mostrar para vocês aqui no Google Classroom como é que essas atividades se articulavam, né? Então, eu sempre tinha os tópicos, o fórum, o material de apoio, a lista e a aula, sempre na mesma sequência, então os alunos, eles conseguiam se orientar muito facilmente nesse processo. Isso é produto de um planejamento instrucional, né? Um pouco mais rigoroso, vamos dizer assim. Bom, na parte de pesquisa, eu tive um dos meus alunos, né, o Andrews, que inclusive acabou de apresentar o trabalho aqui no seminário do PIBIC, ele utilizou uma parte do meu material que eu criei para essa disciplina, e ele criou um material hipermídia, organizado por mapas conceituais, para ensinar ligações químicas. E esse material, ele vai ser aplicado no próximo semestre, nesse agora que está vigente. Então, só para vocês verem, por exemplo, isso aqui é um material hipermídia, onde o aluno ele clica em alguns desses conceitos, por exemplo, ligação iônica, abre um mapa conceitual mais específico, ou então, por exemplo, abre um vídeo que é parte das minhas videoaulas gravadas, onde o aluno pode assistir, né, a parte das minhas videoaulas para estudar o material do jeito que ele quiser. Então, ele navega nesse material no interesse dele e tudo mais, né, na dificuldade que ele tem ou na dúvida que ele tem, ele vai pontualmente ali. Então, esse material, ele é fruto de pesquisa, né? É a iniciação científica de um dos meus alunos, e agora a gente vai para a aplicação desse material para ver se ele é eficiente. E por fim, né, em extensão, o projeto de pesquisa o projeto da disciplina, final da disciplina, era a criação de memes e posts informativos pelos alunos sobre química e biologia no contexto da Covid-19, e os alunos postavam esses materiais no Instagram, claro, sempre validado pela monitora da disciplina, que é da área de química, né, e uma parte desses materiais vão ser replicados no Museu de Ciências da UF, na Casa da Descoberta, potencializando esse processo. Então, nós temos atualmente 92 publicações, 248 seguidores, tudo foram os alunos que criaram, então só alguns exemplos aqui, todo esse material foram os alunos, né, os grupos da disciplina que criaram, vários vídeos, vários posts muito interessantes, coisas assim, inclusive totalmente fora do que eu havia imaginado, e a gente tem alguns memes também que divertem a gente bastante, a gente ri bastante com esses memes, e assim, é uma forma até um pouco descontraída de lidar com o conteúdo, já que muitos dos meus alunos já começam a disciplina dizendo que não gostam de química, que escolheram biologia porque não gostam de química, sabe? Essas coisas assim. Olha, se eu gostasse de química, eu tinha feito química, mas eu escolhi biologia. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção e estou à disposição aí para responder perguntas no que for, no que vocês quiserem. Tá certo? Muito obrigada. Muito obrigada, Joana. Vamos passar agora para o próximo trabalho. Só um minutinho. Deixa a pessoa tá aqui. Da Kátia. Avaliação do ensino remoto na UF em campus, né, Kátia? Isso. Posso começar, Eunice? Pode sim.
Bom, então, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui hoje nesse seminário. Eu estou aqui representando o Instituto de Desenvolvimento Regional, né, de Ciências e da Sociedade, Desenvolvimento Regional, que é a UF Campus, para quem não conhece, que fica em Campos dos Goytacazes, fica no norte do estado, né, e atualmente é um instituto que possui 9 cursos de graduação, entre licenciatura, bacharelado, também possui cursos de pós-graduação, tanto lato quanto estrito sensu, aproximadamente 133 professores, e a época que a gente fez a pesquisa, aproximadamente 3.067 alunos. Meu nome é Kátia, eu trabalho lá como técnica em assuntos educacionais. O trabalho que eu vou apresentar aqui hoje, eu realizei juntamente com as minhas colegas de setor, Michele Borowski, que está aqui presente também, ela é pedagoga do Instituto, juntamente com a nossa colega Tauana Gomes, que também é técnica em assuntos educacionais. Então, nós três, hoje em dia, formamos o nosso setor chamado Núcleo Pedagógico, que é um setor estratégico no Instituto, né, que tem como proposta ali assessorar a direção nos assuntos de ensino, pesquisa e extensão. Bom, como a Joana já tinha comentado agora há pouco, né, então eu não vou ser aqui muito repetitiva, a questão realmente aí das demandas, né, impostas pelo contexto pandêmico, enfim, que a gente tem aí desde, né, do comecinho de 2020, e aí, por conta disso, né, consequentemente, a questão do isolamento, né, do afastamento das atividades presenciais. Então, a gente percebeu que, né, as instituições, tanto de ensino fundamental, médio, educação infantil e as universidades, tiveram, então, aí que rever os seus conceitos, né, a sua organização didático-pedagógica. E, obviamente, no nosso instituto não foi diferente, né. Bom, então, o núcleo pedagógico, né, como esse setor aí estratégico, a gente pensou, então, numa forma de estar contribuindo, né, de estar aí agregando valor nessa reflexão, né, do famoso tripé, né, pesquisa, ensino e extensão. Então, à época, né, o ano passado, então, a gente propôs, então, à direção, né, a construção de um instrumento para que a gente pudesse coletar informações, né, via corpo docente, via corpo discente também, para estar analisando aí como é que estava se dando na prática, né, esse período remoto, essas atividades acadêmicas emergenciais, mais especificamente, né? Porque a gente, ali, enquanto, né, um setor estratégico, né, que trabalha ali com essa parte de educação, a gente entendeu que seria de extrema importância a gente ter, aí, de alguma maneira, uma medição de como é que estava dando essa situação na prática, mas também de analisar, avaliar algumas questões que fossem ali, de fato, relevantes para a comunidade acadêmica. Então, né, para começar aqui o nosso trabalho, a gente teve, então, por objetivo geral, digamos assim, né, com a nossa proposta, analisar essas atividades acadêmicas emergenciais, né, e aí tanto, obviamente, do ponto de vista dos docentes, né, com a parte do ensino, e também a parte dos discentes, na parte da aprendizagem em si, tá? Então, só para deixar aqui o recorte, a gente fez aí essa análise em cima, realmente, do primeiro semestre de 2020.1, né, que, no caso, ele foi realizado de 14 de setembro do ano passado até 15 de dezembro do ano passado, tá? Agora, como assim a gente fez um relatório que ficou até um pouco extenso, né, e a gente queria aproveitar para compartilhar aqui com vocês do seminário as nossas experiências e as respostas, né, que são muito interessantes, então a gente trouxe aqui pequenas contribuições, então a gente não tá trazendo todo o relatório, todo, né, o resultado do trabalho, mas ali algumas, digamos assim, perspectivas que a gente considerou interessante para apresentar aqui hoje, tá? Então, com relação aos objetivos específicos, né, o que a gente traz aqui para vocês hoje, para compartilhar, né, em termos, assim, de respostas, algumas questões que a gente achou interessante. Então, na parte da docência, do corpo docente, né, da parte do ensino, digamos assim, a gente traz aqui algumas porcentagens que foram bem interessantes, bem expressivas, no que se refere às dificuldades, realmente, desse ensino remoto, né, da parte ali dos docentes, as limitações, então, metodológicas que esses docentes acabaram encontrando ali nesse novo formato, né, digamos assim. Também perguntamos sobre a questão da qualidade da aprendizagem na visão dos docentes, quer dizer, então eles também trazem para a gente o que eles observaram aí dessa qualidade de apropriação do conhecimento por parte dos alunos. E, por último, então, né, ainda da parte falando dos docentes, como que eles entenderam aí o impacto desse período remoto na formação dos alunos, tá? Agora, da parte dos estudantes, o que a gente traz aqui hoje, né, alguns aspectos que a gente também buscou ali, né, entender por meio desse instrumento que a gente coletou os dados, a questão realmente como é que os alunos
experimentar essas atividades acadêmicas remotas. Então, a gente também traz aqui hoje, né, um percentual interessante de como é que eles vivenciaram isso. Né, também os desafios que eles acabaram enfrentando, né, os alunos ali nesse dia a dia, o estudo remoto propriamente dito, essa nova forma de estar ali, então, em contato com o conhecimento, né, e por último, então, na visão dos alunos, a gente traz aqui a percepção deles em relação à qualidade, como é que eles entenderam que, né, essas disciplinas foram, então, ali repassadas para eles nesse novo formato, tá? Bom, então, como eu já comentei aqui, a gente, né, propôs ali, enquanto metodologia, a construção de um instrumento de coleta de dados. Então, a gente realmente realizou ali a construção de um formulário, né, para ser preenchido. Utilizamos, então, a plataforma Google Forms como uma forma de, né, deixar ali de fácil acesso tanto aos docentes quanto aos discentes. Né? A gente, então, ali fez um trabalho de convite a essa comunidade para que eles preenchessem. Então, realmente, assim, não foi nada obrigatório. Né? A gente contou aí com a participação de aproximadamente 70% dos docentes e aproximadamente 14% dos discentes, né, em termos ali de adesão nesse preenchimento, né, e esse formulário, ele ficou, digamos assim, disponível de 1º de março desse ano, tá, até dia 10 de maio, mais ou menos. Então, a gente deixou ali praticamente uns 2 meses e 10 dias, para que eles tivessem bastante tempo, assim, digamos, para poder estar ali preenchendo esse formulário. Bom, então, começando aqui as nossas análises, então, né? A gente traz aqui para vocês... Eu não sei o que está acontecendo, a minha câmera realmente não está ficando ligada aqui, mas eu acredito que estejam todos me ouvindo. Eu acho que tem alguma coisa aqui que não está fluindo aqui na câmera, mas eu estou sendo ouvida por todos, acredito, né? Que sim. Bom, então, sim, continuando aqui, né, a análise, então, propriamente dita aqui dos resultados. Então, quando a gente perguntou para os docentes, né, para os professores, a questão ali se eles identificaram ou não, né, dificuldade nesse ensino remoto, então, aí, das respostas que nós tivemos, aproximadamente quase 40% dos docentes colocaram que sim, que eles enfrentaram essas dificuldades, e aí, principalmente em relação à utilização desses recursos tecnológicos, né, porque, na verdade, a gente coloca lá como opção de resposta, a gente fez ali, elencou algumas opções, mas, de fato, assim, os recursos tecnológicos, na visão dos docentes, foi realmente ali uma grande dificuldade, né? Esse novo formato exigiu ali, então, digamos assim, uma nova habilidade que, para muitos de nós, né, e os professores não foi diferente, eles não estavam ali acostumados com esse novo ambiente, tanto que também se aproxima dessa dificuldade, digamos assim, né, dessa complexidade, a questão realmente ali também de pouquíssimos docentes, na verdade, não tiveram dificuldade alguma, porque aí a gente até entendeu que muitos professores, né, que não foram a maioria, obviamente, já tinham alguma experiência nesse ambiente, né, ou até, de repente, por terem tido já alguma experiência na educação à distância, por exemplo. Então, alguns professores ali, a minoria, tinham um mínimo de experiência, mas a grande maioria, realmente, ali, aproximadamente 40%, como eu disse, encararam, sim, essa nova forma de, né, de ministrar aula por utilização de recursos tecnológicos como uma dificuldade, sim, nesse novo formato. Além disso, também a questão dos ambientes virtuais. Então, quer dizer, o uso de ambientes e o uso de recursos tecnológicos para os docentes, né? E aí, aproximadamente também 40% colocaram que sim, né? Que esses ambientes, eles também acabaram ali sendo muitas vezes uma limitação mesmo ali para você desenvolver a sua aula com sucesso total. Bom, com relação, na visão dos professores ali, da qualidade, né, da qualidade da aprendizagem, na visão deles, se eles entenderam que houve essa apropriação do conhecimento por parte dos alunos, se ela foi satisfatória ou não, aí é realmente uma porcentagem até surpreendente, porque 60% aproximadamente dos docentes que responderam o formulário, eles colocaram que, na visão deles, eles acham que os alunos se apropriaram em parte desse conhecimento, ou seja, ele não aconteceu na sua totalidade. Né? Então, a gente até, essa porcentagem, ela é uma porcentagem bem expressiva, porque realmente mostra que, realmente, ali, os professores, por mais que tenham se empenhado completamente ali na sua dedicação, né, no seu dia a dia, nas aulas e tudo mais, mas eles entenderam realmente, assim, que para o lado de lá, né, o lado de quem estava recebendo esse conhecimento, realmente ali, essa apropriação, ela ficou um pouco ali prejudicada. Bom, aí, em relação ao impacto, né, na visão dos docentes, em relação ao impacto que esse novo formato também teve na formação dos alunos, esse estudo remoto, né, desse ensino remoto, na verdade. E aí também, mais uma vez, 40% aproximadamente dos docentes colocaram que sim,
que, na visão deles, esse impacto, né, esse ensino remoto, ele teve muito mais um impacto negativo na formação dos alunos. Então, essa porcentagem de 40%, ela se aproxima um pouco desses 60% que fala da qualidade da aprendizagem, que não foi ele completamente satisfatória. Então, também é outro dado importante que a gente tem aqui. E aí, curiosamente, quando a gente vai para a parte dos alunos, dos discentes, né, que a gente também pergunta para eles sobre essa experiência da atividade acadêmica remota, 40% deles também coloca que, na visão deles, essas experiências foram muito mais negativas do que positivas. Então, mais uma vez, né, embora a gente também tenha trabalhado no relatório, né, que a gente fez originalmente com questões abertas, não só as questões estruturadas, mas esses números também revelam bastante, assim, digamos assim, consenso entre eles, né, das duas pontas do processo, tanto do aluno quanto do professor. Então, assim, praticamente as duas pontas do processo concordam que sim, que esse formato, né, embora não unanimamente, mas ele trouxe, de fato, algum prejuízo, digamos assim, né, algum prejuízo na formação ali, tanto que 40% dos alunos também encararam ali como, né, mais essa experiência mais negativa do que positiva. Bom, aí avançando um pouco mais, a gente também perguntou para os alunos, né, com relação aos desafios que eles tiveram aí nesse novo ambiente, nesse novo formato. Né? E aí, de fato, também outra porcentagem que se aproxima dos professores, né? Que diz respeito a essa utilização desses ambientes virtuais de aprendizagem, né? Que a gente tem aí, então, quase 47% dos alunos que colocam que sim, que essa nova forma de utilização de ambiente de educação, esses ambientes virtuais, para eles foi, sim, um grande desafio. Né? E também é uma porcentagem que se aproxima na visão dos docentes, que também eles, docentes, tiveram aproximadamente ali, em termos de resposta, quase também 40% de resposta nesse sentido, dessa dificuldade de utilização desses ambientes. Né? Agora, também... Só para avisar, 5 minutos, tá? Fechando já. Bom, então, com relação aos desafios, então, a gente também não pode deixar de destacar aqui, né, que, embora uma porcentagem menor, né, de 11%, também apresentou ali, no caso dos alunos, né, a questão realmente dessa falta de acesso digital, dessa falta de acesso, né, de internet, ou até um acesso inapropriado mesmo. Então, a gente também coloca isso aqui em destaque no nosso trabalho, né? A questão realmente da dificuldade ali dos alunos em organizar os seus horários nos momentos síncronos, assíncronos, também aparece com muita evidência na nossa pesquisa, né? E até essa questão realmente de estar ali organizando esse ambiente doméstico, que passa, né, de uma hora para outra a ser um ambiente educacional que também prejudica muito ali o desempenho dos alunos. E, por último, então, a gente perguntou para os alunos a questão da qualidade das disciplinas. Então, assim, na visão dos alunos, né, e aí 50% deles colocam que sim, que na visão deles, embora com todas essas dificuldades e desafios, obstáculos, eles entenderam que sim, as disciplinas foram passadas com qualidade, né? Então, assim, é importante também destacar a visão dos alunos em relação, assim, a perceberem o esforço dos docentes em passar e dar o seu melhor ali nesse momento, mesmo sendo um momento inusitado para todos nós. Bom, para concluir, então, né, o que a gente percebe, então, aqui? Primeira coisa, realmente, assim, que esse formato remoto, ele traz aí uma gama de complexidade, né, das duas pontas do processo, a gente aqui falando em termos de processo de ensino-aprendizagem, então, assim, a complexidade, ela passa pelas duas pontas, né, tanto do ensino quanto da aprendizagem. O ponto número 2 é que, de fato, né, esses impactos, né, esse prejuízo, digamos assim, entre aspas, ele realmente afeta muito mais os alunos, com certeza, obviamente, embora os professores também tenham tido aí vários desafios, né? E o que a gente também traz aqui, que a gente também já colocou, que em relação assim, à questão da exclusão digital. Então, a gente teve ali a questão do acesso, a falta de acesso, o acesso inadequado, com 11% ali de, né, escolha de resposta dos alunos. Mas a gente sabe que essa exclusão digital, ela está perpassada aí por várias outras questões. Então, na verdade, esse 11%, ele se amplia quando a gente tem aí vários desdobramentos negativos em relação não só a falta de acesso, mas o acesso inapropriado, ou quando o aluno teve que dividir a sua internet, ou precisou apenas, só tinha o recurso do telefone mesmo para poder assistir uma aula, enfim. Bom, e aí, fechando, então, aqui agora, o que a gente entendeu foi o seguinte, que, na verdade, essas possíveis lacunas, né, na aprendizagem dos alunos, a gente pretende, assim, de alguma maneira, tentar amenizar agora com esse retorno presencial, ou ainda que a gente possa manter por algum período de repente, uma opção do híbrido, que também a gente está aí colocando como uma opção, né? Então, assim, a gente pretende, então, tentar amenizar essas lacunas, aí sejam com monitorias, grupos de estudo, enfim, né? Tentar amenizar esse prejuízo, digamos assim.
Mas, de qualquer maneira, também o que a gente entende é que esse período remoto, essa fase remota, né, tanto a parte do ensino, da aprendizagem, ela nos proporcionou assim, um novo olhar, né, rever os nossos conceitos, né, tanto do ensino quanto da aprendizagem, e principalmente de tentar cada vez mais, e aí isso vale inclusive para o presencial, como é que a gente pode buscar e lançar a mão de estratégias que possam envolver mais o aluno, né, nessa construção do conhecimento. Então, assim, de uma maneira geral, a gente entendeu que, embora o período remoto possa ter trago algum prejuízo, né, alguma defasagem para os alunos em termos de conhecimento, de formação, mas ainda assim a gente teve, de alguma forma, uma outra oportunidade de rever conceitos de todo esse processo, né, e tentar colocar na prática agora, quando a gente puder retornar, essa forma realmente aí de, né, envolver o aluno, incentivá-lo na questão da autonomia do seu próprio, né, da sua construção do seu conhecimento, da sua liderança, da sua iniciativa. Bom, então a gente agradece a oportunidade, né, eu gostaria de agradecer também aos meus colegas que estão aqui presentes, e espero que a gente possa ter contribuído, pelo menos, para uma reflexão aqui para o grupo, né, para o seminário como um todo, e muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Kátia. Nós vamos agora para o último trabalho. Túlio, acho que já está presente. O tema é mediação de trabalhos de conclusão de curso. Túlio está aí? Estou sim, deixa eu só acertar o microfone. Você está com a palavra. Acho que o microfone. Bom, vamos ver se meu microfone está funcionando. Pelo menos eu estou ouvindo um eco. Não sei se os colegas também escutam. Bom, agora sim, né? Melhorou. É que eu estou usando 2 equipamentos aqui. E vou compartilhar com vocês a tela. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu agradeço ao Seminário Científico dos Servidores da UF, a comissão organizadora, por esse espaço de abertura para nós compartilharmos as nossas experiências. Bom, eu peço um pouco de desculpa, porque eu tive algumas questões pessoais essa semana, perdi um grande amigo, e que foi meu orientador de mestrado, e eu me senti bastante desorientado aí com esse evento. E, de alguma forma, foi um pouco difícil preparar essa apresentação. E não sei se eu escolhi a linguagem mais adequada. Mas eu espero aí que isso não atrapalhe aí a participação no evento. Bom, essa experiência eu estou chamando aqui de mediação de trabalhos de conclusão de curso. Eu propus ela enquanto bibliotecária da Biblioteca Universitária de Campos dos Goytacazes, a UF Campos. Fico muito contente aqui pelas participações anteriores dos meus colegas, particularmente a participação do professor Joaci Furtado, também representando aí uma reflexão sobre a ciência da informação para as questões da universidade nesse presente, e também fico muito contente com a participação da colega Kátia, junto com a Micheli e a Tauana, que são técnicas da UF Campus, e a UF Campus tem tido um protagonismo muito interessante dos técnicos ao proporem pesquisas sobre a instituição UF Campus. Bom, a apresentação desse trabalho, ele surge no contexto em que eu estava cursando doutorado em Ciência da Informação na Escola de Comunicações e Artes da USP, que foi concluído em 2020. E também da minha atuação como bibliotecário na UF em Campos dos Goytacazes desde 2017. E daí esse trabalho surge aí de uma necessidade de eu conciliar a atividade de estudante na USP com a atividade de técnico na UF. E daí vocês vão ver aí alguns desdobramentos desse desafio que eu enfrentei. Bom,
E também surge no marco referencial, marco histórico e social, das críticas de diferentes grupos da sociedade sobre a pertinência sobre a pertinência da universidade nos anos 2010. E particularmente em 2018, a gente viu no Brasil a universidade ser excluída por bloco das diretrizes, né, dos planos estratégicos para o porvir da nação brasileira. Daí a PEC do teto para marcar isso. E também de uma necessidade que eu, enquanto bibliotecário da UFCAMP, senti de divulgar a produção acadêmica da própria instituição para o público interno e externo. Os objetivos da atividade que a gente vai apresentar, que foi uma atividade de mediação cultural, com foco em documentos, o objetivo é apresentar uma revisão bibliográfica direcionada à questão da mediação de documentos. Isso está mais no texto e em outros textos que eu publiquei. E aqui eu vou focar mais uma análise do caso de uma experiência específica que ocorreu lá na biblioteca da UFCAMP. E com isso eu espero conseguir trazer elementos para refletir acerca das possibilidades e dos desafios implícitos numa proposta concreta de mediação de documentos. E o que foi, de fato, essa atividade? Bom, ela tinha o objetivo de articular a biblioteca universitária e a sala de aula no contexto do ensino superior. O foco que nós tivemos nessa atividade de mediação foi o uso da coleção de trabalhos de conclusão de curso, os TCC, também conhecidos como monografia, TFC, dependendo do curso e da unidade acadêmica, e usar essa coleção de TCCs para quê? Para pesquisas geohistóricas. Essa experiência ela aconteceu em 2 semestres letivos do ano de 2019, na disciplina Geohistória, que é uma das unidades curriculares obrigatórias da graduação em História da UFCAMP, tanto do bacharelado quanto da licenciatura. E a discussão dessa disciplina visa muito um diálogo interdisciplinar da geografia com a história. Quando a gente começou essa atividade, no primeiro encontro que nós tivemos com cada turma, nós trazíamos a atividade, né, nós apresentávamos o que os estudantes naquela disciplina iriam fazer e trazíamos ali as questões de ordem teórica e metodológica que orientaram a pesquisa. Tanto a pesquisa que eles iriam fazer, como o projeto de pesquisa amplo, que também se enquadra no projeto de extensão, divulgação da memória científica da UFCAMP. E, a partir do conteúdo da disciplina, a gente propunha a seguinte questão de pesquisa. Qual é o impacto geohistórico da UFCAMP? E, a partir disso, os estudantes deviam fazer toda a atividade. E o objetivo dessa atividade era levantar dados que possibilitassem uma cartografia da ação da UFCAMP e na região norte fluminense. Dessa forma, a gente buscou caracterizar o raio de alcance da universidade com base na sua produção bibliográfica. O foco estratégico da mediação foi a coleção de TCC, como eu já disse, que está armazenada na Biblioteca Universitária de Campos, dos Goitacazes, e também no repositório institucional da UF, e abrange os cursos da instituição, que são Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Geografia, História, Psicologia e Serviço Social. Porque o TCC é um requisito parcial para aprovação nos cursos de bacharelado e licenciatura da UFCAMP e de toda a UF, os TCC representam um gênero de documento em torno dos quais são realizadas práticas de formação de estudantes e de pesquisadores, de profissionais em diferentes áreas que integram a comunidade institucional.
Com isso, eu quero dizer que os TCC trazem evidências do que a nossa universidade faz, seja nas práticas de avaliação e formação dos estudantes, seja também na aplicação das pesquisas. E com base numa avaliação exploratória, foi identificado que parte dos TCC dessa coleção constituem-se em estudos aplicados em diferentes instituições de campus e da região. Vale observar que os TCC da UF Campus são pioneiros de estudos universitários na região e são caracterizados pelo... Uma grande parte da coleção são TCC de serviço social, que tem uma íntima relação com a atividade de estágio dos estudantes. E elas fazem aplicação, por exemplo, se elas fazem um estudo em um hospital, elas vão descrever como é esse hospital. E assim essa coleção tem descrição de hospitais, de creches, de centros sociais, de sindicatos, de movimentos sociais, tudo isso sobre as instituições de campus e também de regiões próximas. Como eu expliquei, são estudos pioneiros na região, porque a UF foi a primeira instituição universitária a se instalar em Campos dos Goytacazes. E dessa forma, os TCC oferecem subsídios para a reconstrução da memória da região e das instituições e dos grupos que a constituem, incluindo a própria UF. A proposta da atividade em si foram oferecidas para 2 turmas, com 30 estudantes aproximadamente, cada uma, e esses 30 estudantes foram divididos em 6 grupos diferentes. Cada grupo de pesquisa desse teve um recorte específico de pesquisa. E a ideia dessa divisão era essa, de promover aí ao menos 12 recortes de pesquisa diferentes para essas turmas. Vale observar que os estudantes de cada turma eram diferentes, porque essa disciplina ela é única e cada semestre os estudantes não repetem, ao menos que eles reprovem. Não foi o caso dessa vez. Nenhum estudante fez essa disciplina, participou dessa experiência 2 vezes. A distribuição em grupos teve o objetivo de dividir o trabalho segundo recorde de pesquisa. Essa atividade de mediação abrangeu também visitas técnicas oferecidas para cada turma, coletivamente, também para os grupos e também encontros individuais, se os estudantes solicitassem. Cada grupo preparou, no final, um relatório de atividades e um seminário para avaliação. E a proposta dessa atividade é promover o ensino de documentos, que é o quê? A atividade é uma ideia inspirada na pedagogia de afiliação de Alain Coulon, que escreveu um livro chamado A Entrada na Vida Universitária. Esse livro pressupõe de que o estudante, ao ingressar na universidade, ele precisa desenvolver habilidades para o ofício do estudante, uma vez que não é por ele ter ingressado na universidade, ter passado no vestibular, que ele se torna estudante. Ele vai conseguindo desenvolver isso à medida que ele vai assimilando as regras e o funcionamento da universidade. E daí, quando a gente propõe uma atividade de ensino de documentos, a gente está pensando numa atividade direcionada à aprendizagem do uso crítico e competente de documentos na universidade. O TCC foi, evidentemente, o documento privilegiado da nossa atividade, mas não falamos só dos TCC. Também falamos da bibliografia, do catálogo e do repositório institucional. Com essa atividade, a gente buscou ampliar a relevância dos produtos e serviços da biblioteca para a comunidade universitária, apresentando dessa forma outras formas de utilizar. Durante a atividade, a gente afirmou repetidas vezes, nos diferentes encontros que tivemos, que o catálogo e o repositório são documentos produzidos pela própria universidade e, por conseguinte, reflete aspectos da instituição. Oi, Túlio. E também a gente pode falar isso sobre os TCC.
E nós pedíamos aos estudantes que eles fizessem uma grande coleta de dados através de uma pesquisa documental, ou seja, consultando os próprios documentos, os próprios TCC, extraindo dados e informações dos TCC que identificassem e respondessem às perguntas de pesquisa. E aí eu compartilho com vocês alguns dos resultados que nós tivemos. Bom, os resultados da primeira turma foram marcados pelo encontro dos estudantes de História com a literatura dos cursos de Ciências Econômicas, Ciências Sociais e Serviço Social. Isso foi muito rico, porque provocou uma experiência de reflexão sobre as características de cada área do conhecimento. E vale observar que nenhuma área do conhecimento, nenhum domínio do conhecimento ou campo do conhecimento é igual ao outro. Cada área escreve de um jeito, consome próprios recursos de informação, tem os canais preferenciais para comunicação, e até mesmo a partir da linguagem. Então, os estudantes observaram que, por exemplo, que os trabalhos de economia eram cheios de tabelas e fórmulas e gráficos, coisas que eles não estavam muito habituados ao lerem a literatura de história. E foi interessante porque eles demonstraram curiosidade pelas possibilidades de temas e abordagem de pesquisa de outros cursos. Os relatórios de atividades, que foi uma das coisas que a gente pediu para avaliação do trabalho, os estudantes demonstraram a apropriação da biblioteca universitária como um dispositivo de informação e evidenciaram terem conhecido mais sobre a biblioteca, e isso nos fez observar que eles, de certa forma, demonstraram a filiação estudantil, a filiação institucional à UF. E, ao conhecerem a coleção de TCC da UF Campus, essa descoberta lhes despertou para o interesse para o acesso à informação sobre a própria instituição. Os estudantes buscaram conhecer mais sobre a história da universidade, conhecer o portal da universidade, conhecer o site da UF Campus, e isso promoveu aí um diálogo que ampliou aí a conversa sobre a própria instituição. E os estudantes, nos seus relatórios, reconheceram o papel da UF na sua formação e também o papel da universidade em campos dos Goitacazes na região, o que nós também identificamos isso como uma evidência de afiliação estudantil. E os estudantes reconheceram uma condição de produtores de conhecimento. Então, como era uma atividade oferecida para o curso de História, eles acharam muito interessante consultar documentos antigos para escrever histórias sobre determinada instituição e determinado grupo social daquela região. E se viram dessa forma na condição de historiadores. E um aspecto interessante que aconteceu nos 2 semestres foram discussões sobre episódios da história da UF Campus. Então, os seminários se caracterizaram por discussões sobre a UF Campus e a sua história. Então, episódios como a fundação da UF Campus e também a expansão dessa unidade após o Reúne foram tópicos recorrentes durante os seminários. E os estudantes demonstraram empenho em refletir e pensar sobre a universidade de que fazem parte. E algumas considerações que a gente pode fazer sobre essa atividade é que a mediação de documentos, que é a atividade proposta, na disciplina de Geohistória, ela teve orientada a capacitar os estudantes a conseguirem transformar instruções intelectuais em ações práticas. Os resultados indicam que os estudantes desenvolveram habilidades para o trabalho intelectual, a utilizarem diferentes documentos para o desenvolvimento de uma pesquisa histórica em acervos bibliográficos. Então, a gente conseguiu capacitar eles a utilizarem bibliotecas para pesquisa na área de história,
Ao trabalharem com documentos produzidos pela própria universidade, os estudantes puderam aprofundar tanto a relação com o saber, como também com a instituição do saber. Dessa forma, a gente avaliou que a mediação de documentos contribui para a filiação estudantil. Se a gente for fazer uma avaliação pedagógica, é possível ver a mediação de documentos como uma inovação no ensino e na formação em história. E talvez a gente pudesse pensar, se a gente expandir essa pesquisa, para outros cursos também. Enfrentamos o desafio de articular os campos da informação e da educação, da biblioteca e da sala de aula no contexto da universidade. Os estudantes protagonizaram a própria aprendizagem e produziram conhecimento sobre a instituição e a região. E também engajaram-se com o patrimônio documental da universidade. Foi muito interessante ver os estudantes se preocupando com os documentos e com as condições de preservação dos documentos da universidade. E o trabalho conjunto de um departamento de ensino e da biblioteca universitária resultou numa atividade encarrilhada no tripé ensino, pesquisa e extensão na universidade. Um desdobramento também dessa pesquisa é a gente discutir o TCC como documentos. A mediação de documentos, ela contribuiu para o TCC adquirir outras camadas de sentido e ampliar sua relevância para a comunidade universitária. Túlio, então, aquela coleção que estava lá parada na biblioteca, sem muito utilizar, e com pouco uso, a gente promoveu uma atividade que fez essa coleção circular, e atentamos a todos os agentes envolvidos, isso também envolveu a equipe da biblioteca, de perceber essa coleção de uma forma diferente. E daí, a gente vê a necessidade de reposicionar o lugar institucional dos TCC a partir dessas considerações, a fim de engajar os estudantes, os orientadores e também os avaliadores na produção dos TCC, em seus diferentes papéis e atividades na universidade. Túlio. Os estudantes eles frequentaram a biblioteca durante todo o semestre letivo. Túlio. Túlio. Oi, você está ouvindo a gente? Túlio. E também vale reforçar aí o papel da equipe da biblioteca nesse contexto, porque eles tiveram que orientar constantemente os alunos a usarem o catálogo, a localizar os documentos, e o que representou um treinamento constante direcionado aos estudantes com a intenção de estimular atitudes informacionais. E também foi importante para a própria equipe, que trabalhou com um tipo de documento que até então não tinha tido tanta relevância em relação aos outros da coleção. Os estudantes mantiveram a prática de frequentar a biblioteca e relataram que a biblioteca faz falta enquanto ela está fechada no período da pandemia. E, por fim, a gente pode dizer que o manuseio dos documentos suscita o conhecimento sobre o que esses documentos registram e sobre como isso é registrado. Então, ao pesquisar sobre uma área do conhecimento, é possível obter conhecimento sobre essa área. E, ao pesquisar documentos sobre a instituição, no caso a UF, foi possível obter conhecimento sobre a própria universidade. E a gente observou que esse processo aconteceu tanto para os estudantes quanto para os profissionais envolvidos, e teve técnicos e professores envolvidos. E o documento, enquanto foco estratégico de uma mediação cultural, demonstrou-se satisfatório para estimular a filiação estudantil e também para ampliar o campo de ação da biblioteca na universidade, estimulando reflexões acerca das suas potencialidades. Por fim, algumas referências, eu chamo a atenção aí para o livro do Alain Coulon, chamado A Condição de Estudante, a Entrada na Vida Universitária, que foi um dos livros que mais inspiraram a nossa atividade. E obrigado, falei já demais. Obrigada, Túlio. Vamos abrir agora para o debate, né? A gente ainda tem uns 40 minutos de discussão. Eu fui fazendo uma... Alguém gostaria de falar? Não.
Eu fui fazendo um compilamento aqui das questões que apareceram no chat, e eu vou começar, então, com o professor Joacir. Temos algumas perguntas aqui. Joacir está aí? Eu estou. Que está sem câmera. Olá. A primeira pergunta na sua visão, o fato de quase... Eu vou fazer todas, eu acho que temos umas 3 perguntas para você, e aí você responde, se possível, de forma pontual, para os outros participantes também poderem responder. Na sua visão, o fato de quase 54% dos alunos exercerem atividades remuneradas deveria informar ou impactar a forma pelo qual os cursos são oferecidos em termos de turno, que é um integral ou turnos apenas no turno? Também tem uma Será que é pergunta... melhor eu responder uma de cada vez? Porque aí fica... eu me lembro das perguntas, eu vejo que elas são bem diferentes. Tá, pode ser. Pode ser? A resposta é sim. Eu acho que é muito evidente que a universidade, por uma questão de sobrevivência, se ela quiser continuar sendo uma instituição de relevância na sociedade contemporânea, a universidade pública, ela precisa se flexibilizar. E eu quero usar o termo flexibilizar com muito cuidado, porque é um termo muito usado, isso faz parte do vocabulário do neoliberalismo, né, que fala em flexibilização das relações de trabalho. A flexibilização que eu falo é no sentido de multiplicar as suas atividades de uma maneira tal que a universidade não concorra com o mercado de trabalho, porque essa batalha nós já perdemos. 53% do alunado já trabalhando significa que nós já perdemos a batalha para o mercado de trabalho. E mais, com a faixa salarial entre mediana e baixa, isso significa que a maioria do alunado precisa sim trabalhar, mesmo não pagando, entre aspas, porque paga através dos impostos, a universidade pública, né? Então, é absolutamente urgente que a universidade repense, inclusive, o seu modelo de aula. A universidade pública hoje, não é só a UF, todas as universidades, o próprio sistema escolar brasileiro, ele é muito arcaico. Ele ainda está fundamentado numa ideia que vem da Revolução Francesa, de confinar as pessoas dentro de salas, com a ideia de que o professor é uma espécie de estação de emissão de informação e o aluno é um receptor passivo, né? E esse modelo que é replicado dentro da universidade, que é inclusive compartimentalizado, as áreas não se conversam, dentro do próprio departamento as disciplinas não se conversam, isso impacta na forma como nós vamos constituir nossos futuros profissionais. No século XXI, o bom profissional não é o que sabe responder, é o que sabe perguntar. Então, isso tem a ver com a flexibilização da universidade em todos os sentidos. Não só em termos de horários, mas o que a gente ensina dentro da sala de aula. A professora Kátia trouxe umas informações muito importantes, e eu gostaria de sublinhar uma coisa que me parece absolutamente central. Se o ensino presencial fosse tão prazeroso, fosse uma experiência tão transformadora na vida das pessoas, não precisava de chamada. O que é a chamada? A chamada é um instrumento de coerção, que obriga o aluno a vir à sala de aula e pune se ele não frequentar. Eu não tenho fórmula pronta, né? Obviamente que isso é uma discussão que demandaria dias, mas é uma discussão que a universidade não faz. Ou seja, como a gente ensina? Isso é absolutamente central, porque isso está, inclusive, na raiz da evasão escolar, dentro da universidade. Porque muitas vezes os alunos vêm com uma expectativa que é frustrada quando entra na universidade, porque ela repete, em boa medida, a lógica e os vícios do colégio, né? Uma coisa colegial, né? Ensino compartimentalizado, muito rígido, muito separado, muito especializado. As aulas, em geral, são tidas e havidas como um lugar onde a pessoa vai se informar, né? Então, e não efetivamente criar. Eu sei que tem todo um vocabulário, todo um esforço
contrário, né, no sentido de tornar as dinâmicas mais interessantes, mas o fato é que institucionalmente, isso é uma questão de projeto político, né? Se realmente a universidade quer ser uma instituição interessante, provocativa, atraente, deslocadora, né, ela tem que refletir isso nas suas práticas e nos seus horários. Acho que a gente podia ter horário de aula os mais diversos, né? E não só a aula. Eu acho que veio para ficar o tal do ensino híbrido, que não é uma panaceia, não vai resolver todos os problemas. Mas até por uma questão de interesse econômico mesmo, né, é mais barato flexibilizar os horários. Eu acho que boa parte da chamada carga horária, os nomes não são fortuitos, né? Carga é aquilo que pesa. Então, a carga horária vai ser, com certeza, dividida entre o ensino presencial e o ensino remoto. E o ensino presencial precisa ser requalificado, ele precisa ser reinventado. As pessoas devem vir para o encontro na sala de aula como se fosse realmente um encontro. É uma experiência que realmente vai mudar a vida delas. E eu não estou dizendo nenhuma utopia, gente, eu não estou falando nenhum absurdo. Já tem escola que funciona assim. Escola da Ponte, vocês já ouviram falar? Mas é para criança. Tá, e nós adultos, nós também não precisamos ser estimulados, nós também não precisamos de invenção, nós também não precisamos de alegria. Um ato de conhecimento é um ato de alegria, já dizia o Spinoza. A escola é um lugar triste, né, geralmente. Bom, acho que falei demais, mas a outra pergunta eu vou fazer até a segunda pergunta você considera possível correlacionar a escolha do curso de graduação e do turno do curso com a raça e etnia do discente, bem como a situação socioeconômica? E aí eu gostaria de acrescentar uma pergunta que eu acho que se relaciona com isso, se, a partir dessa pesquisa, se foi possível dimensionar de alguma forma o impacto das políticas de cota, né, em cursos que são historicamente ocupados pela população branca, se você percebeu alguma diferença ou não. Isso é uma pesquisa que a gente ainda vai fazer. Tem que cruzar esses dados ainda, né? Aí fica para o próximo seminário. Fica para o próximo seminário. Mas uma coisa é certo, a cor da pele é um marcador absolutamente... Gente, nós vivemos num país racista, entende? Quando você olha, então, para os números e vê a alocação da cor da pele conforme o curso, com certeza a gente vai ter ali a reprodução desse racismo, né? Mas não há dúvida. À medida que você vai para certos... Por exemplo, o curso para o qual eu leciono, que é Biblioteconomia e Arquivologia, no caso da biblioteconomia, na arquivologia, as pessoas negras são 60%. Basta comparar isso com a medicina. Por que as pessoas que vão para a arquivologia, a grande maioria é de mulheres e mulheres negras? E quando você vai para a arquitetura, para o direito, aí a cor da pele muda, o gênero talvez não muito, mas a cor da pele muda, o perfil socioeconômico também muda, né? A renda muda por completo. Bom, acho que é isso. Obrigada. Eu vou passar, então, para a professora Joana. Muito interessante a pesquisa, assim, eu sou uma entusiasta da educação e da tecnologia, pesquisa essa área também. Eu trouxe algumas questões que eu fiquei curiosa. Primeiro era se você já atuava com a sala de aula invertida no presencial, ou se essa foi sua primeira experiência. E aí, se caso não, a minha segunda pergunta é como foi a relação do aluno com essa nova metodologia? Porque eu vejo a gente fala muito sobre como que os professores são formados na educação bancária, mas os alunos também são. Então, nem sempre é só porque você vai utilizar uma metodologia inovadora ou vai trabalhar com metodologias ativas que o aluno vai receber isso de braços abertos, né? Porque ele não está acostumado. Então, gostaria que você pudesse relatar como foi essa experiência na visão do aluno. Bom, Eunice, obrigado pela pergunta. Primeira coisa, eu nunca tinha trabalhado com a sala de aula invertida no presencial,
por 2 motivos. Primeiro, que eu sou recém-contratada na UF, e eu não é recém-contratada, eu entrei em fevereiro do ano passado e menos de 3 semanas depois que eu tomei posse, veio a pandemia. Então, eu estava estruturando a minha disciplina para o presencial. Eu já tinha ela toda estruturada para o presencial. E aí eu tive que rever todas as minhas tudo que eu havia pensado. Eu sou da área de ensino de química. Eu tenho formação, mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de ensino de química, ensino de ciências / ensino de química. Então, eu já tinha estudado muito sobre planejamento instrucional, metodologias ativas. Eu trabalho, minha área de pesquisa, minha linha de pesquisa principal são os mapas conceituais, que hoje já podem ser entendidos como metodologias ativas. Então, foi uma oportunidade. Eu falei assim, bom, então já que eu vou ter que rever a minha disciplina, eu vou começar a colocar em prática algumas coisas que eu vejo na parte teórica, né? Porque eu leio muito sobre isso, né? Já tinha lido muito, mas nunca tinha tido muito uma oportunidade, assim, real de colocar isso em prática. E aí, o que acontece, né? Então, essa é a primeira pergunta, né? Sua curiosidade, não, nunca tinha feito isso, então foi uma oportunidade. E segundo, sim, de fato, como eu havia comentado, é preciso uma mudança na cultura de estudo. E exatamente os alunos precisam ser colocados, ser tirado dessa zona de conforto que eles estão, de receber respostas prontas. Os alunos estão muito acostumados com respostas prontas, né? Então, eles não sabem a resposta, eles vão lá e falam assim, mas é a letra A? Mas é a letra B? Mas eles não querem argumentar o porquê que tá errado, como é que ele chegou na resposta. Então, assim, foi muito interessante, porque no meu caso foi um aperfeiçoamento mesmo da minha prática, porque no começo eu comecei com mais atividades. E aí, no final da disciplina, eu fiz um formulário de avaliação da disciplina, de tudo que eu havia utilizado como estratégia de modo anônimo. Então, eu coletei informações e aí eu tive um grande problema, né, na quantidade, não na qualidade das atividades, mas na quantidade de atividades. Então, os alunos reclamaram sobre a quantidade de atividades. E aí, o que eu fiz? Eu já reduzi. Já fiz um corte. Aí, para a segunda versão, eu já melhorei outras coisas referente à comunicação, porque os alunos disseram que eu tinha que estar mais aberta a ouvir eles, então eu passei a deixar aberto espaços de diálogo no começo, 10 minutinhos antes de começar a disciplina, 10 minutos no final da disciplina, eu sempre perguntava se estava tudo bem, se eles queriam, e aí muitos alunos falavam, professora, porque você podia fazer mais aulas de tirar dúvida, porque você podia fazer tal coisa, e aí a gente foi abrindo esse espaço de diálogo que eu achei fundamental. E aí, isso já foi melhorando para o próximo. Então, ou seja, esse aperfeiçoamento, né, e aí hoje em dia já tem um boca a boca, vamos dizer assim, né, porque aí eu já tenho uma lista de espera de mais de 50 alunos querendo fazer a disciplina, de formandos. É o pessoal que está na fila de espera para se formar aí entre os últimos semestres, que não conseguem pegar essa disciplina nunca, por causa dos ingressantes, dos vestibulandos, né? Então, o pessoal fica me pedindo vaga. Professora, pelo amor de Deus, abre vaga. E assim, não é porque está no ensino remoto que eu vou dar aula para 180 alunos, né? Não é, né? Porque senão você perde a qualidade, inclusive, da interação. Você não dá conta de responder todo mundo. E eu dou feedback para todo mundo. Eu comento todas as respostas dos fóruns, por exemplo. Então, o aluno responde, eu respondo de volta. E depois eu falo, olha, legal esse seu ponto de vista, mas você já parou para pensar nisso? Então, esse processo de mediação dá muito trabalho. Né? Ainda bem que eu tenho as minhas monitoras, mas entende? Essa questão da cultura de estudo é complicada, porque, para mim, se a gente continuasse no ensino híbrido ou no ensino remoto por mais um tempo, os alunos iam começar a se adaptar. Pelo menos a minha disciplina, eu percebi isso. Mas eu acho que não é tão simples assim de ser resolvida essa questão da cultura. O Alexandre levantou a mão aqui. Tem uma pergunta aqui do Alexandre, mas como ele levantou a mão, eu vou passar a palavra para ele, ele pode também abordar. Mas eu acho que não é a mesma pessoa. Não? Tá. Não. Tem uma pergunta aqui do Alexandre que ele... Eu vou responder rapidamente essa pergunta do Alexandre, mas você pode ler a pergunta, desculpa te interromper. Ele está perguntando se você teria interesse em fazer um curso sobre essa estratégia metodológica para a GGP. Eu vou responder rapidamente essa pergunta. Eu já participei de um edital da Agir, né, que é do edital Agir para novas
para inovação didática, né? Sim. Então, eu já dei um curso sobre metodologias ativas e o Google Classroom para 180 docentes da UF, só que isso foi antes de começar o período letivo. Eu acho que talvez seja a hora de rever esse curso e talvez oferecer novamente, ou talvez com outras ferramentas. Eu tenho bastante interesse em continuar nesse processo de formação pedagógica de professores universitários. Eu acho que isso é fundamental. Não é um processo de capacitação apenas, mas sim de abertura de espaço para os professores dizerem coisas que funcionaram e coisas que não funcionaram, e como que talvez a gente possa melhorar esse processo, porque eu acho que tem uma série de professores que fazem coisas super interessantes dentro da UF, mas a gente fica muito restrito aos nossos departamentos, aos nossos colegas, a minha sala de aula, entendeu? Então a gente precisa começar a socializar, e eu acho que esse espaço é bem interessante nesse sentido. Alexandre quer falar? Alexandro, né? Alexandro acha. Isso. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora Joana. Bom, eu sou técnico administrativo na UF, eu não sou professor da UF, mas já fui professor na Estácio e passei no concurso de professor substituto da UF, só que eu não pude assumir porque eu não posso, como técnico, ser professor também. Mas, enfim, a minha pergunta é baseada em aprendizagem baseada em problemas. Eu queria saber se a professora Joana já usou essa forma de ensino, se já usou de forma presencial e também de forma remota. Né? Eu queria saber se ela fazia um contraponto de uma forma presencial e de uma forma remota. Porque eu sempre usei, quando dei aulas, essa forma, acho bem interessante. E lá fora também, nos outros países mais envolvidos, essa forma é muito utilizada. Enfim, eu queria saber a opinião dela sobre essa forma. Obrigado a todos aí. A minha formação, né, como eu falei, em ensino de química, eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado na USP, na Escola de Arte e Ciências Humanidades, a EASH. Eu não sei se o pessoal conhece, né, porque normalmente o Rio de Janeiro, às vezes, não conhece muito bem particularidades, né, de São Paulo. Quem é de São Paulo, você fala isso, o pessoal já conhece. Aí, a EASH, né, a USP Leste, conhecida como USP Leste, ela trabalha com o PBL, né, que é a aprendizagem baseada em problemas. Inclusive, essa metodologia é o que norteia o ciclo básico, né, de todos os cursos, inclusive, que são cursos interdisciplinares, na sua maioria. Então, existe uma disciplina chamada resolução de problemas, a qual eu fui monitora. Então, eu não fui professora, né, porque, como eu acabei de comentar, né, eu acabei de passar para o lado de cá, tá bom, gente? Então, até pouco tempo eu era aluna. Então, assim, eu fui monitora dessa disciplina e pude aplicar o PBL, os 7 estágios, né, as 7 etapas do PBL, como monitora. Então, eu dava muito suporte para os alunos, enquanto o meu orientador era o professor. No ensino remoto, eu nunca trabalhei com PBL, mas eu sei que a USP está trabalhando, então é possível fazer essa adaptação. Eu não tenho essa experiência do PBL, mas eu acho que é possível, com pequenos grupos, com o engajamento do aluno, né? Porque, afinal de contas, sem os alunos se engajarem nesse processo, fica tudo meio complicado. Mas se você tem experiência nessa área, acho bem interessante, e eu acho que a ideia é exatamente essa, né? Se você tem uma proposta inovadora, você exatamente pensar assim, tá, e como é que eu adapto agora para o híbrido ou para o remoto? Como é que eu faria isso? E eu acho que é possível, e se você tem essa ideia, eu acho que você tem que ir em frente e compartilhar com a gente. Tem uma pergunta aqui também do Túlio. Joana, você comentou a necessidade dos estudantes desenvolverem uma nova cultura de estudo. Daí eu pergunto se você tem estratégias para estimular outros hábitos de leitura. Nossa, que pergunta difícil. Não, eu passo muito a bola para os alunos. Eu não tenho uma estratégia específica para fomentar a leitura ou eu faço muitas indicações de leituras. Pessoal, vocês viram isso? Vocês viram aquilo? Eu faço muito esse processo, mas eu não tenho uma estratégia específica para dizer assim, olha, essa estratégia funciona para criar um hábito do aluno leitor, né? Aquela da característica leitora do aluno. Eu não tenho muito isso, não. Eu deixo muito a cargo do aluno ele interagir com o material. Isso talvez seja uma limitação aí que eu preciso repensar.
Obrigada, Joana. Tem uma pergunta aqui para a Kátia, professora Kátia. Quantos docentes e alunos participaram da sua pesquisa no campus? Eunice, eu já tinha respondido aí no chat para o Alexandre, mas eu posso repetir aqui, né? Então, a gente teve aproximadamente 69% de adesão ao formulário, ao preenchimento do formulário da parte dos docentes e aproximadamente 13,6% dos discentes, né, no preenchimento do nosso formulário. Ótimo, obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que ainda dá tempo para uma última. Pode falar, Joana. Eu tenho uma pergunta para a professora Kátia. Eu queria, professora, né, na verdade ela falou que é técnica, né? A gente tem mania de chamar todo mundo de professor. Uma vez eu chamei de professora, eu não sou professora, eu sou técnica em assuntos educacionais. Estou meio. Então, mas para mim é professor, também estou dentro da universidade. Kátia, eu queria saber de você, assim. Você fez esse questionário, você passou, ficou um tempo aberto, né? Esse questionário. Como que você fez essa abordagem para que mais gente participasse desse questionário? Porque às vezes eu tenho muito problema de participações voluntárias, né? Então você deixa o questionário aberto por um tempo, mas me parece que se você não fica insistindo e manda e-mail e fala, pessoal, por favor, pelo amor de Deus, parece que você está pedindo favor para os outros para responder o questionário, que é uma coisa que gera uma grande quantidade de informações, né, para a gente, que são super importantes para a parte administrativa, e mesmo assim parece que o pessoal não se engaja muito em querer contribuir ou participar. Eu não sei se, assim, o que você pode dizer um pouco a respeito disso, assim, como é que você faz para abordar esse pessoal e fazer com que eles participem, assim? Ok, Joana, mais uma vez eu peço desculpas por não estar com a câmera aberta, eu não sei o que aconteceu, eu estou no celular e a câmera infelizmente não abriu, eu fiquei com receio de sair, entrar de novo e nem consegui entrar, então me perdoe não estar aparecendo na câmera. Joana, não me importa de você me chamar de professora, porque eu tenho formação em pedagogia pela UF também, então até é um elogio ser chamada de professora, embora realmente eu exerça a função de técnica em assunto educacional. Bom, Joana, sua pergunta é muito interessante, né? E aí eu até aproveito aqui para pedir licença aos meus colegas, porque, na verdade, como eu deixei claro aqui no começo, né, a gente faz parte ali de um setor chamado Núcleo Pedagógico, onde também tem a pedagoga Michele e a técnica em assuntos educacionais Tauana. Coincidentemente, nós três somos pedagogas, então, assim, a gente mais do que nunca conseguiu fortalecer ali um setor de educação, enfim. Mas, de fato, como você falou, e a sua colocação realmente a realidade do que a gente vive, né? Infelizmente, como você viu na porcentagem, não sei se você reparou, né? Então, a gente até teve uma boa adesão dos docentes, mas dos discentes realmente não foi fácil. A gente teve ali de 3 mil alunos aproximadamente, apenas 14%. É uma adesão muito pequena e, como você também colocou, a gente fez um trabalho meio que de formiguinha, assim, sabe, Joana? Não teve ali um padrão, a gente realmente teve que fazer um boca a boca mesmo, foi via e-mail, foi via ali aproveitando certas reuniões e aí reforçando ali o convite, reforçando a importância, né, pedindo para o pessoal da comunicação social colocar lá no site da UF Campus, enfim, não foi um trabalho muito fácil realmente não, e é uma pena, né, porque a gente não, às vezes não tem como assim medir certas coisas, a não ser por essas questões assim de formulários, né, de ter ali realmente esse espaço para escrever. Então, a gente até, a construção do nosso formulário, a gente fez a parte fechada ali com opções de resposta, porque a gente queria realmente ali montar alguns gráficos, mas a gente também deixou, né, fez questão de deixar uma parte aberta para que eles também pudessem escrever, né, porque a gente já até imaginava que realmente não fosse ter uma adesão de 100%, né, mas ainda assim eles trouxeram muitas coisas importantes, relevantes para a gente, né? Como eu falei também no começo da apresentação, o nosso relatório, né, que foi ali a nossa ideia inicial lá do Instituto, então a gente montou realmente um relatório que tem ali aproximadamente 50, 60 folhas, né, porque realmente apareceram muitas informações importantes, e isso com a não maioria, então a gente ficou pensando, imagina se todos tivessem respondido, o que mais não teria aparecido ali de informações importantes, relevantes, mas embora a gente não tenha conseguido uma adesão, né, principalmente dos discentes ali, porque realmente, né, a juventude, às vezes, você tem que ficar ali repetindo várias vezes e tudo mais, né, mas você vê que a participação dos docentes já foi mais expressiva, né, quase 70%, quer dizer, é um número considerável,
E a gente até achou que seria, na verdade, não tão expressiva assim da parte docente, porque, de fato, né, a gente sabe que nesse momento remoto, o desafio também perpassou aí o corpo docente, né? Eles estavam na linha de frente ali dessa readaptação, essa revisão de conceitos, de ação, né? Então, a gente também até demorou bastante, assim, para botar, digamos assim, nosso bloco na rua, né? O nosso formulário para jogo ali, porque a gente estava muito, assim, sensibilizada com essa questão realmente ali do docente, que foi jogado ali numa situação, né, que ninguém esperava, mas o docente foi para a linha de frente, teve que se reinventar, teve que se repensar ali, né, algumas estratégias ali do dia para a noite, então a gente também estava ali muito até reticente de, né, pedir para preencher um formulário, porque eles teriam que parar suas atividades, parar suas ações para poder preencher ali, porque a gente colocou um formulário com questões ali que tinham que parar, preencher, escrever, né, assinalar, enfim, mas ainda assim a gente ficou muito contente. Agora, realmente, assim, foi um trabalho de boca a boca, formiguinha, né, a gente mandou e-mail, para quem conhecia, falava, pedia, nas reuniões de colegiado, a gente tinha oportunidade, relembrava da importância, né, desse instrumento, enfim. Também a questão, acho que uma questão também cultural, que a gente também pode, né, pensar assim, que a gente tem a condição de ir construindo também aos poucos, né, essa coisa do instrumento, o quanto é importante, mas, assim, de alguma forma, valeu de qualquer maneira, acho que foi super importante, foi um primeiro momento ali, o nosso setor enquanto um setor estratégico que está se constituindo, né, a gente está ali começando a ganhar músculo, né, como um setor ali de assessoria para a direção, mas também de fazer esse trabalho mesmo ali de ensino, pesquisa, extensão, né, de assessoria. Então, a gente até considera que foi um primeiro filho ali que a gente, né, tipo assim, gerou ali, porque a gente teve muito carinho para analisar todas as questões que foram colocadas, assim, a gente teve ali um percentual de 14% aproximadamente de adesão dos discentes, mas a gente teve ali um trabalho, né, de olhar resposta por resposta, ler tudo que foi colocado, tudo que foi, né, posto ali, então a gente abraçou tudo, né? Então, tipo assim, tudo que veio, ainda que não tenha sido a maioria, mas tudo que veio para a gente enquanto sugestão, crítica, demanda, a gente tentou abarcar tudo o máximo possível ali no nosso trabalho. Então, basicamente foi isso. Obrigada, Kátia. Mais alguma questão? Não, né? Gente, mais uma vez eu gostaria de agradecer e também parabenizá-los pelos trabalhos apresentados, pelo nível da discussão. Eu acho que todo mundo aprendeu muito aqui, todo mundo leva para casa, para as suas pesquisas, para a sua docência. Ninguém volta igual, né? Voltamos todos com uma bagagem muito rica. Fica também já um convite antecipado para vocês apresentarem novamente as pesquisas no próximo seminário. Não sei se vamos continuar a Bienal, se ano que vem nós retornamos para um evento anual, né, que era a ideia inicial. E também parabenizar por estarmos aqui ocupando esse espaço de discussão em um momento tão turbulento para todos, né? Daqui agora eu encerro a nossa sala. Eu não sei se o Alexandre gostaria de falar alguma coisa. O Alexandre está aí ainda?